Nesta tarde, no programa Uma Nova Aliança, eu quero falar um pouco sobre esse primeiramente. Por quê? Esta mulher, ela foi julgada até de uma forma precipitada. Ela foi julgada e praticamente condenada pela lei da época. E os homens que na época tinham acesso à lei, ou seja, ao que está escrito, colocaram essa mulher de frente de Jesus e ainda, com toda a razão, citaram a lei dizendo: esta mulher foi pega num ato de adultério e ela deve ser apedrejada. Então ele, cercado de razão, mesmo porque a palavra dava todo o respaldo para eles, então eles estavam cercados de razão. Nós já falamos aqui sobre isso. Cuidado, a razão impede a compreensão. Jesus calmamente esperou por algum momento, ficou escrevendo na areia, e Jesus não tirou a razão daqueles homens. Nós não encontramos na palavra de Deus Jesus questionando a veracidade da palavra ou da lei, nem tirando sequer nenhum tio da lei, não. Mas ele levou para o lado humano. A misericórdia prevaleceu naquele dia, quando Jesus disse: algum de vocês aí não tem pecado? Pois comecem a fazer a fila. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo um a um, porque eles começaram a olhar para dentro de si, e eles viram que eles também tinham pecado. No culto de ontem falamos sobre isso. Queremos tirar um cisco de um olho de uma pessoa, de um irmão, esquecendo que tem uma trave no nosso. E o detalhe dessa passagem do capítulo 7 de Mateus é que realmente aquelas pessoas, ou aquele irmão, realmente ele tem um cisco no olho. Todos nós temos um cisco no olho. Mas quando nós olhamos para alguém para tentar tirar aquele cisco, ou dizer assim para aquela pessoa: você está errado, você está fazendo isso ou aquilo de errado, você está em pecado, não é assim que se faz. Nessa passagem, o Senhor Jesus quer dizer que se você parar e olhar para você, ou melhor, se nós pararmos e olharmos para nós, nós vamos ver que nós temos as mesmas coisas, ou até mesmo maiores do que o do irmão ou da irmã. Então é muito fácil nós olharmos, criticarmos, julgarmos, avaliarmos, mas nós estamos abrindo uma brecha para que o nosso adversário, o nosso inimigo, também olhe para nós. E da mesma forma que nós avaliarmos uma situação, nós também seremos avaliados. Ou seja, da mesma forma que medires, vos serão medidos também. Da mesma forma que nós avaliamos qualquer situação ou qualquer erro de uma pessoa, nós também estamos abrindo aí uma brecha para nós sermos avaliados. E olha, vai encontrar não só um cisco, mas também um travessão. E esta mulher, ela tinha tudo para ser apedrejada. Está dentro da lei, foi pega em flagrante. Ali estava sendo executado uma sentença. Mas o advogado dos advogados estava presente. E eu quero compartilhar com você uma coisa que é maravilhoso dentro desta palavra, que para mim é o exemplo maior do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus,
e não dos homens, porque a justiça do homem é falha. Aquilo que você julga é falho. Aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você tem como se fosse uma direção é falho. Porque Deus, Ele não olha com os olhos humanos. Deus, Ele olha com o coração. A Bíblia diz assim, que Deus não é como os homens, que olha para a aparência. Deus olha para o coração. Deus, Ele repudia a aparência do homem. Cuidado. Você que vive talvez apenas da aparência. Deus conhece não é o que você veste, mas o que você pensa. Deus te conhece pelo que está no teu coração. Então não é indumentária, não é veste, não é as palavras bonitas, bem colocadas, hermenêutica, não é as colocações que fazem o que falam exatamente o que nós somos. Porque pelo frutos, disse Jesus, conhecereis as árvores. Uma árvore má não pode dar um bom fruto. Uma árvore boa não pode dar um mau fruto. Não se colhe figo dos abrolhos. Então, meus amigos, meus irmãos, esta passagem ela representa o amor de Deus da forma que se deve ver e viver. E uma recompensa para esta mulher. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Ela foi premiada. Ela foi premiada e saiu anunciando para os discípulos, para as pessoas, e não puderam crer. Talvez porque veio de uma mulher. Talvez porque veio daquela mulher que estava pronta para ser assim apedrejada, justamente pela lei. E aí? Jesus não disse para aqueles homens, vocês estão errados. Não é isso que está escrito? Não. Jesus falou, muito bem. Vocês têm todo o direito de julgar, de condenar, até de apedrejar. Mas eu quero que vocês olhem da seguinte forma. Um dia vocês podem estar no lugar daquela mulher. Ou um parente de vocês. E aí, o seu julgamento vai ser o mesmo? Se fosse o teu filho, a tua filha, a tua irmã. Nossa, pastor, mas isso é muito sério. É isso mesmo. Você que está nos ouvindo nessa tarde. Isto é muito sério. A Bíblia nos diz para nós amarmos a misericórdia. E nós não podemos amar a misericórdia apenas para as pessoas que merecem. Quem é merecedor da misericórdia? A Bíblia nos diz que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Então, meu irmão, viva do amor de Deus, viva da graça do Senhor Jesus Cristo, viva da misericórdia, viva. Não morra nos preceitos, nas palavras, nos mandamentos, nas leis, não. Vida. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu te convido para viver a vida e ser o primeiro a anunciar Jesus como foi aquela mulher. Muito grata a Deus, ela foi anunciar que Jesus estava vivo. Faça isso. O Senhor te perdoa. Porque assim ele disse para a mulher, cadê os seus acusadores? Eu também não te acuso e não te vou te julgar. Viva na presença de Deus. Porque Ele te ama e nesta tarde te chama para você ser mais um discípulo na sua presença.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo